Bom, pessoal, então dando continuidade, né, aqui à live, né, em parceria com o professor Marcelino, a gente vai aqui para a segunda pergunta. Vamos aqui para essa aqui, referente à tolerância, né? Essa daqui é interessante porque já responde a pergunta do colega sobre a pergunta que ele fez sobre o que representa, né, ali a aproximação, né, dos instrumentos, né? Então vamos para essa daqui, tolerância máxima, mínima, intermediária dos elementos. Os elementos em questão são os que foram citados, né, com as tolerâncias aqui indicadas, né? Dá um zoom aqui. Então, referente às engrenagens, né, os elementos aí com medidas, né, para serem analisadas são esses aqui: o diâmetro externo, né, a espessura, a altura do dente e o passo, né? Então, vou pegar o afastamento mínimo, o máximo e intermediário com base nessas tolerâncias. Mas antes da gente fazer isso, vamos responder, né, tentar responder aí a pergunta do colega, né, sobre o que seria a aproximação, né, referente aos instrumentos. Vamos pensar o seguinte, deixa eu mudar aqui a tela. Vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem duas engrenagens e a gente queira fazer a fabricação, né, desse dente aqui, né, da engrenagem. Então, dá um foco aqui. Então vamos supor que seja essa aqui a fabricação. Então o que acontece? Vamos supor que o projeto, né, especificado ele traga essa tolerância aqui. Vamos supor aqui um valor qualquer para a altura desse dente, né, vamos colocar aqui. Vamos supor que a altura dele, vamos colocar aqui a altura igual a 10 milímetros. 10 milímetros mais 0,05, né? Ou seja, 10 milímetros mais 5 centésimos de milímetro. Então, o que acontece? Se eu for utilizar um instrumento, né, exemplo, que tem uma aproximação de 1/10, exemplo, um paquímetro que tem uma aproximação de 1/10 de milímetro, significa que esse instrumento ele só vai conseguir medir em intervalos de 1/10 de milímetro, né? Então, exemplo, vamos supor um intervalo próximo aqui dessa medida. Vamos supor que você esteja lá medindo com esse instrumento e está lá na medida 9,80. O que é que acontece? Na sequência dessa medida, esse instrumento, ele só vai... Por exemplo, se você estiver abrindo o instrumento, o que é que vai acontecer? A próxima medida que ele vai te dar com precisão é 9,9, né? 9,9. Porque ele só consegue medir a cada 1/10, né? Os traços dele, os traços desse instrumento indicativos referente à escala fixa e à escala móvel, né? Ele vai ter 10 traços na escala móvel, o que representa 1 milímetro dividido por 10, que vai dar 0,1. Então ele só consegue medir a cada 1/10, né? Então você vai conseguir medir 9,8, 9,9, a próxima medida, 9,9 mais 1/10 vai dar 10 milímetros, né? A próxima medida 10,1, a próxima 10,2 e assim sucessivamente. Ou seja, ele só consegue medir em intervalos, né, de 1/10. E aí vem a pergunta, né? Vem a questão aí para poder contextualizar sobre a importância, né? Olha a tolerância quanto é, 10 milímetros mais 5 centésimos. Significa na prática que essa medida ela pode variar de 10 milímetros até 10,05. Essa é a variação. Dentro dessa faixa aqui, né, entre o limite mínimo, que é 10 milímetros, o máximo, que é 10,05, qualquer valor é possível, né? É possível, entenda-se que, referente à fabricação da altura do dente da engrenagem, qualquer valor dentro desse campo significa que o valor ele vai estar correto, né? Se ele ficar para mais ou para menos, né, ele vai estar errado, tá bom? Aí vem a questão do instrumento. Se o instrumento ele só mede a cada 1/10, o que é que acontece? Nesse exemplo que a gente mostrou agora há pouco, né? Ele vai medir 10 milímetros, ele consegue medir 10 milímetros e a próxima medida já é 10,1. Né? Ou seja, com esse instrumento você só consegue ter uma leitura, né? Vamos colocar entre aspas, uma leitura precisa, né, com 10,1 milímetros. Ou desculpa, 10 milímetros. Né? Então, esse instrumento ele não te daria uma capacidade plena para fazer essa leitura, né? Na prática, o que é que deve ocorrer? Com base na tolerância, você tem que pegar esse campo da tolerância, dividir ele em 10 vezes, que é a indicação ali de um instrumento que tem uma resolução coerente com ele. Nesse caso seria 0,05, né, que é o campo da tolerância,
né? Eu vou explicar melhor isso aí na sequência. Então você pegaria 0,05 e dividiria por 10, né? Nesse caso aí daria 0,005, ou seja, a gente precisaria de um instrumento que tivesse ali uma resolução de pelo menos 5 milésimos de milímetro, né? Para essa leitura. Eu vou mudar a tela aqui para a gente fazer um comparativo, né? E entender, fazer um exemplo, né, referente a esse instrumento com a resolução de 1/10 e esse com a resolução de 5 milésimos, né? Como te dá aí uma capacidade bem diferente, né, referente aqui a essa leitura. Então deixa eu mudar aqui a tela, deixar ela aqui branca. Então vamos lá, a medida lá do dente da engrenagem, 10 milímetros mais 5 centésimos, beleza? Então qualquer valor entre 10 milímetros até 10,05 né, é permitido, né? E aí a gente tem dois instrumentos, né? Vamos colocar aqui um paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro e vamos colocar aqui um micrômetro, né, com resolução de 5 milésimos de milímetro. Beleza, então o paquímetro com 1/10, dentro dessa faixa aqui possível, né, ele só vai conseguir ter uma medida precisa, né, que foi quando eu digo precisa, referente à leitura, tá bom? Então nesse caso a única medida que ele consegue medir dentro dessa faixa aqui da engrenagem, da altura do dente, é 10 milímetros. Aí você diz, poxa, mas por que só 10 milímetros? Porque a próxima leitura, já que a resolução dele é de 1/10, é 10,1. 10,1 já está fora dessa faixa. É 10,1. Cuidado para não se confundir. 10,1 é 10,1. Aqui é 10,05, ou seja, 10,5 centésimos. Então ele só consegue medir 10 milímetros. O micrômetro com 5 milésimos, ele vai conseguir medir 10 milímetros. Vou colocar aqui com esse espaçamento, 10 milímetros. A próxima, 10,005, ou seja, ele mede a cada 5 milésimos. Depois, ele vai para 10,01, né? Ou seja, ele vai para 1 centésimo agora, né? Depois, na sequência, ele vai para 10,15, né? Ou 10,15 não, 10,015, né? Ele vai para 10,015, vou continuar aqui embaixo. Depois, na sequência, 10,02, depois 10,025, depois 10,03, né? Quando eu estou colocando 0,3, 0,1, entenda que tem um zero aqui também, tá bom? Depois, na sequência, né, ele vai para 10,035, depois 10,04, depois 10,045 e por último 10,05, né? 0,5 que é a tolerância final aí do instrumento. Veja que com essa indicação, com esse instrumento, a gente conseguiria ter a leitura precisa de 1, 2, 3, 4, 8, 11. 11 leituras dentro dessa faixa contra uma, né? Contra 1. Então veja como a resolução é importante. Inclusive, isso tem um impacto muito grande no preço, né? Quanto mais precisa, né, a aproximação do instrumento, a tendência é que ele seja mais caro por causa dessa questão da amplitude. Consequentemente, também, processos de calibração, né, normalmente são mais caros de instrumentos mais precisos, obviamente, né? Lembrando, calibração não é uma ação de manutenção. Calibração é uma ação de verificação da condição do instrumento por meio de um laboratório credenciado, o qual ele vai emitir um relatório indicando os desvios que aquele instrumento tem com base numa análise com um elemento mais preciso, né, do que aquele instrumento que você está utilizando, né? Então é como se ele pegasse aquele instrumento e fizesse ali uma análise com um elemento padrão, né? Um elemento padrão com várias distâncias e aí, ou várias medidas, e aí você acaba tendo as indicações dos desvios possíveis ali do instrumento. Então no final da calibração você tem lá aquele relatório, né? Muita gente, principalmente quando inicia na área técnica, né, está iniciando ali na engenharia, né, com os profissionalizantes, acaba
confundindo, o que é normal, né? Pensar que calibração está ligada à manutenção, né? Existem empresas, né, de calibração que também são especializadas em manutenção, né, de instrumentos. Hoje é muito comum, né? Você tem empresas que estão ligadas ali à calibração e também está ligada ali à manutenção, tá bom? Beleza, então, só para fechar, a aproximação é a menor medida que o instrumento te dá ali com precisão e, consequentemente, são os intervalos de medida que o instrumento vai poder te oferecer, tá bom? Vamos voltar lá para a questão. Bom, voltar aqui. Lembrando que quando terminar, depois eu vou estar disponibilizando para vocês aí, né? Já vou estar mandando aí pro professor Marcelino tanto o arquivo doc como o PDF, né? E se vocês tiverem alguma curiosidade, manda aí no nosso chat aí do WhatsApp aí que está aberto. O pessoal tá mandando aí mensagem aí, já contando a presença, né? É um foco importante nas aulas, né? A presença, né? Beleza, vamos lá. Então, aqui o próximo ponto é essa análise referente às tolerâncias, né? As tolerâncias, no caso, tolerância máxima, mínima e intermediária dos elementos. O que acontece? Como eu disse para vocês, essa pergunta do colega tinha uma deixa para essa pergunta, né? Então, eu acabei focando em responder logo essa pergunta para a gente ir para aí, de fato, para o nosso exercício principal. E vamos explicar um pouco mais sobre essa questão das tolerâncias, né? Vou mudar aqui a tela aqui, vou deixar a tela deixa ela aqui branca. Bom, vamos lá. É o seguinte, quando você vai fabricar um elemento, seja ele qualquer, qual for, né? Um projeto vai ter uma indicação dimensional, vai ter uma indicação dimensional referente ali à medida do mesmo. Pode ser que essa indicação ela apareça com um valor apenas nominal, né? Exemplo, o valor é 40 milímetros, beleza. Aí você diz, poxa, não tem tolerância, né? É 40 milímetros fechado, né? Na verdade é o contrário. Quando essas medidas vêm sem a tolerância, são medidas secundárias, né? Ou seja, tolerâncias secundárias, né? Então a importância dela em relação ao projeto é menor do que as tolerâncias primárias, que são aquelas que aparecem ali com a tolerância. Às vezes é uma tolerância secundária que aparece, né, com a indicação, mas normalmente é um afastamento bem maior. Exemplo, na área da mecânica é muito comum trabalhar ali com centésimo, milésimo, né, e referente à tolerância. Hora ou outra aparece alguma tolerância ali decimal que acaba se caracterizando também como tolerância secundária. Lembrando que isso depende muito de projeto para projeto, né? Você pegar uma peça, exemplo aí com 1 metro de comprimento e tem uma tolerância de 1/10, né? Entenda que essa tolerância é muito precisa, né? Por causa da proporção do tamanho da peça. Mas beleza. Então, referente a essa questão da condição da peça, ela vai estar aparecendo ali um valor, né? E esse valor indicativo significa que ele, na prática, né, quando essa peça for ser construída, né, isso aqui a gente está imaginando um projeto, quando ela for ser construída, ela vai ter que ficar o quê? Dentro dessa especificação, né? E por que é importante que ela fique dentro dessa especificação? Por causa da característica do projeto, né? Ou seja, para garantir a conformidade com o projeto, a gente sabe que os projetos eles possuem uma sequência, né? Para que de fato eles sejam formalizados e aprovados, ou seja, passa por uma série de ensaios e entra consequentemente para garantir, né? Não vou dizer nem garantir no processo, né? Mas garantir na parte dimensional entra lá a questão do controle de qualidade, né? Garantindo dimensional, levando em consideração a análise estatística, né? O qual vai se analisar os desvios. Ocorrendo os desvios, vai se ter a investigação para saber qual foi o procedimento, qual a máquina, o processo que impactou, né, naquele elemento. Né? A gente, principalmente nessa fase acadêmica, fica muito ligado à questão das máquinas de operação, né, ligadas às máquinas operatrizes, né? Torno convencional, fresadora, né, uma máquina CNC. Mas a gente tem que sempre ter uma visão mais ampla, né? Quando a gente vai para a indústria, né, essas máquinas existem, né, obviamente dependendo ali da indústria, né? Pode ser que ela, por exemplo, uma empresa na área de ferramentaria, né, então você vai ter um impacto muito grande com esse tipo de maquinário,
né? Uma empresa que tem um setor de manutenção, que tem essa parte de usinagem, né? Então vai existir essas máquinas lá, né? Mas existem muitos ciclos de fabricação, né? Injeção de plástico, né? Essa parte de polímeros é muito ampla, a parte de envase, né? Estampagem. Então tem uma gama enorme de elementos de fabricação, né? E essa gama enorme de elementos de fabricação tem tanta necessidade de controle de qualidade como qualquer outro, né? Então a gente fica muito voltado nessa parte aí de peças e tal, porque são máquinas que normalmente já estão mais comuns aí ao nosso ciclo, né? Nosso ciclo educacional, mas entenda que no ciclo industrial a gente tem uma amplitude de equipamentos e máquinas muito grandes. Então todos os processos eles vão ter ali uma relação de controle de qualidade, né? Nem que seja algo mínimo, mas tem que ter esse controle de qualidade, e principalmente por causa das normas que vão ser vigentes naquela área de atuação, né? Bom, beleza. Então, voltando aí à característica da interpretação da tolerância, né? Então, o elemento ele vai ter que ser fabricado, né? O elemento vai ter que ser fabricado e se espera que ele atenda, né, as características ali do projeto. Só que acontece, nesse ciclo de fabricação, existe essa questão que a gente chama da faixa permissível, né? Ou seja, aquela medida indicada no projeto, ela vai ter, na verdade, uma faixa permissível, né? Eu vou colocar aqui, indicado aqui de vermelho. Então vai ter uma faixa permissível, né? Significa que a peça atingindo essa faixa permissível, né? Vamos tomar como exemplo aí uma peça, significa que ela está dentro da tolerância, né, estimada. E o que é que essa faixa ela representa? Né? Ela tem uma condição, vamos colocar aqui em rosa, ela tem uma condição máxima, né, e ela tem uma condição, vou colocar aqui de verde, uma condição mínima. Né? Então essa faixa ela vai ter um afastamento máximo, né, uma tolerância máxima, e vai ter uma tolerância mínima. Vai ter uma tolerância mínima. Exemplo, vamos supor que a medida da peça, né, vamos supor aquela que a gente estava verificando, 10 milímetros mais 1/10. Né? O afastamento mínimo dela é 10 milímetros e o máximo é 10,1. Beleza. Então, essa peça ela ficando entre 10 milímetros até 10,1, né? Lembrando que é uma faixa, né? Então, exemplo, ela pode ficar com 10,023, está dentro dessa faixa, de 10 milímetros a 10,1. Né? Então, qualquer medida dentro dessa faixa aí está correta. Só que o que acontece? Quando ela fica no limite mínimo ou no limite máximo, significa que ela está muito próxima de ficar fora dessa faixa. Né? Imagina, a peça ficou com 10,1. Significa que se ela ficasse com 10,11, ela já estaria nessa faixa aqui fora. Ou seja, ela estaria morta, né? A peça estaria ali errada. Da mesma forma que se ela ficar com 10 milímetros, ela está no limite mínimo. Então significa que qualquer exemplo, se ela ficasse com 9,99, ela ficaria nessa parte aí fora. Então, além dessa análise do máximo, né, do mínimo aqui no caso do máximo, existe um valor central, né, que é a faixa de tolerância intermediária, né, ou média, né, vou chamar aqui intermediária, o qual essa faixa de tolerância, não faixa, né, esse valor intermediário, ele é um valor que tem uma confiabilidade metrológica maior, porque ele está ali no centro, né? Então, exemplo, o valor intermediário entre 10 milímetros e 10,1, ele dá 10,05, né? O valor intermediário. Então, 10,05 milímetros, teoricamente, é o alvo, né, a ser acertado aí nessa fabricação, né? Então, 10,05 é o alvo. Então, exemplo, vamos supor, você está fabricando lá, deu 10,06, beleza, está dentro da faixa. Né? Ah, você está fabricando 10,045, está dentro da faixa. Né? E essas medidas que eu falei, elas são muito mais confiáveis do que, exemplo, um 10 milímetros e um 10,1. Inclusive, né, existe uma análise ligada à incerteza de medição, né? Os laboratórios de controle de qualidade executam, que normalmente é que eles fazem. Com base no projeto, esse afastamento
né, esse afastamento máximo e mínimo, eles são descartados. Né? Como assim? Vamos supor que um laboratório, né, ele fez uma análise levando em consideração um ciclo estatístico de fabricação, por exemplo, vamos supor que levou em consideração 100 peças, né, e levando em consideração os instrumentos, operador, né, temperatura, ele chegou que a referência da incerteza de medição é 0,08, né? Ou seja, está com a incerteza de 8 milésimos. Isso significa, né, na prática, que vai ser retirado 8 milésimos do afastamento máximo e 8 milésimos do afastamento mínimo. Né? Então aí você acaba tendo uma nova faixa, né, de medida. Né? Exemplo, 10 milímetros mais 0,008 vai dar esse valor aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente finalizar essa explicação. Então vai dar 10,008. 10,1 menos 0,008 vai dar esse valor aqui. 10,092. Né? Vai dar esse valor. Então, isso aqui na prática indicaria a faixa dimensional permitida ali durante o ciclo de fabricação. Né? Você diz, poxa, mas significa, exemplo, que se eu fabricar 10 milímetros a peça vai estar morta? Para o sistema estatístico de controle de qualidade, com base nessa indicação, né, da incerteza de medição, 10 milímetros estaria fora. Por quê? A confiabilidade dessa faixa aí, normalmente, ela ficaria abaixo ali de 90%, né, de confiabilidade. Então, teria uma chance grande desse 10 milímetros não ser 10 milímetros, ser, exemplo, 9,99. Né? Então, esse 10 milímetros descartaria essa peça. Aí você diz, poxa, mas pode ser que esteja certo. Pode ser que esteja certo, mas também pode ser que esteja errado. A confiabilidade dessa medida ela é uma confiabilidade baixa enquanto execução. Assim como 10,1 também. Supondo que tenha essa indicação aqui da incerteza de medição. Né? E aí, no caso, essa aqui seria a faixa correta. Aí vamos lá, aí vamos supor que você diz, poxa, eu fabriquei a peça e ela ficou exatamente com 10,008, ou seja, 10 milímetros e 8 milésimos. Significa que ela vai estar morta? Não. Ela já está com a incerteza, né, garantida aí no processo. Então, se você fizer a peça e ela tiver com 10,008, está correto. Assim como 10,092. Né? Então, é muito comum essas ações de incerteza. Exemplo, sistemas de medição tridimensional via comando CNC, né, muito ligado à parte automotiva, é muito comum, né, essas inserções. Né? Então, quando a ponteira ela toca no elemento para fazer análise dimensional e ela pega um valor abaixo já dessa faixa, ele já indica ali no sistema metrológico que aquele elemento ali está fora da indicação. Ou melhor, fora da indicação não, né? Tá fora ali do usual, né? Então ele condena ali aquela medida. A gente sabe também na prática que existem tolerâncias primárias e secundárias, né? E dependendo da tolerância, dependendo da importância da medida secundária, né? Pode ser que aquele elemento ali ele volte para uma reavaliação, né? Mas dependendo também ele vai ser considerado inapto e vai ser descartado, ou, enfim, vai para um retrabalho, depende aí muito do ciclo. Mas na prática, essa aí é a importância das tolerâncias. A gente, no caso, não vai estar nessa resolução da parte dessa questão colocando nenhum valor de incerteza, a gente vai tomar como referência ali os valores específicos do projeto, tá bom? Então, essa é uma característica muito importante, né, aí de ciclo. Bom, vou fazer o seguinte, né, para não ficar tão longo, vou dar um intervalo para vocês. E aí, após o intervalo, a gente faz a análise, né, desses valores aqui. Tolerância máxima, mínima e intermediária dos elementos. Né? Vão ser 5 elementos. Né? Vão ser 4 elementos que estão com tolerância indicada. Né? Diâmetro externo, altura do dente, passe e espessura. Então, a gente vai fazer essa análise aí para cada um deles. Tá bom? Então, daqui a 15 minutinhos a gente volta aí para estar continuando aí a nossa aula aí com referência aí do nosso amigo professor Marcelino, tá bom? Vamos lá. Vou liberar aqui a plataforma aí, daqui a pouco a gente volta.